Oi pessoal, continuando o nosso estudo de conjuntos e relações, hoje vamos falar sobre relações simétricas. Aqui A vai ser um conjunto não vazio e R vai ser uma relação de A sobre A, uma relação sobre A. Se você não lembra o que é uma relação, dá uma olhadinha aqui no card, a gente já tem vídeo sobre isso. Bem, dizemos que R é simétrica quando dados dois elementozinhos de A, Azinho e Bzinho pertencente a A relacionado com B implica B relacionado com A. A gente tem outra linguagem, né? A gente tem outra notação para simbolizar isso aqui que está acontecendo, quer dizer que se o par AB pertence a R, então o par BA também pertence a R. Só lembrando que R é um subconjunto do produto cartesiano de A com A. Então, seus elementos são pares ordenados. Dizer que A está relacionado com B via essa relação R é dizer A é RB. Estou só lembrando a notação. Outra notação que a gente tem é só de que o par ordenado AB pertence a R. E se é simétrica, significa que se A estiver relacionado com B, então B tem que estar relacionado com A. Se o parzinho AB pertence a R, então o parzinho BA também tem que pertencer a R. A relação é simétrica quando eu posso trocar a ordem dos elementos. Se vale a relação numa ordem de elementos, então tem que valer na outra ordem. E outra maneira de enxergar isso é dizer que quando a relação é simétrica, não importa a ordem em que você está considerando a relação. Vamos fazer uns exemplos aqui para deixar mais claro. Exemplo, seja esse conjunto aqui, com 4 elementos. Vamos chamar esses 4 elementos de x, y, z e w. A princípio, A pode ser qualquer conjunto com 4 elementos. Esses elementos podem ser qualquer coisa. Mas aí a gente escolhe esses símbolos para os elementos. Você pode também, se ficar muito abstrato para você, imaginar que é só um conjunto com 4 letras. Essas 4 letras aí. E a nossa relação 1, R1, vai ser esse conjunto aqui. Só lembrando que uma relação é nada mais, nada menos do que um subconjunto do produto cartesiano de A com A. E isso aqui é um subconjunto do produto cartesiano. Seus elementos são pares ordenados de caras do conjunto A. X está no A, XY está no A, por aí vai. E aí a gente tem que conferir se essa relação é ou não é uma relação simétrica. Para conferir eu tenho que ver se vale essa regra. Claro que nesse exemplo fica mais fácil de usar o que está em azul, né, para visualizar o que está acontecendo. Aí, tá bom, x está relacionado com x. Se eu trocar a ordem, continua sendo verdade. Bem, esse exemplo é um pouco degenerado, né? Se x está relacionado com x, é claro que trocar a ordem não afeta nada. X vai estar relacionado com x. Tudo bem. Em outras palavras, esse par aqui pertence a R. E é claro que se eu trocar a ordem, continua sendo o mesmo par ordenado. Tá, ele pertence a R, já sei. E eu tenho que testar isso para todos os elementos de R1. Eu tenho que testar que essa regra é válida para todos os pares de R1. Então vamos fazer um teste aqui que seja mais interessante. X, Y pertence a R. Tá bom. X, Y pertence a R. Tá aqui. Aí eu lhe pergunto, a gente tem que conferir. O YX pertence a R? Se eu trocar a ordem, continua sendo verdade? Que o par ordenado pertence a R, R1. E sim, continua sendo verdade. X, Y pertence a R1. Eu troquei a ordem e fui conferir. Se eu trocar a ordem, tudo bem. YX pertence a R1. Ou seja, eu peguei um par que pertence à minha relação. E quando eu troquei a ordem dos elementos desse par ordenado, o novo par ordenado continua pertencendo à relação. Essa é a regra que a R1 tem que satisfazer para ser considerada uma relação simétrica. E até agora tudo bem. E aí eu faço a mesma coisa com YX, né? Vai ser parecido com o que está aqui. O par YX pertence a R1. Se eu trocar a ordem, XY, tudo bem. XY pertence a R1. Dá para conferir só no olho, né, pessoal? Eu estou escrevendo só para a gente ir se acostumando com a definição. E por último, W está relacionado com W. Troquei a ordem. W está relacionado com W.
continua sendo verdade. Em outras palavras, eu tenho aqui o parzinho WW pertence a R1, vai implicar sim que se eu trocar a ordem continua pertencendo a R1, porque se eu trocar a ordem não muda nada nesse caso, né? E esse caso e esse caso são muito simples, né? O único caso que tem graça mesmo é o do XY e o do YX. Ok, então essa relação é simétrica. Esse exemplo é um exemplo de uma relação simétrica. Vamos ver outro exemplo? Mais um exemplo, R2 é a seguinte relação. Para ser uma relação, R2 tem que ser um subconjunto do produto cartesiano de A com A. Os elementos de R2 têm que ser pares ordenados de elementos de A. E tudo bem, meu R2, sim, é um conjunto de pares ordenados de elementos de A. Tá aqui a minha A, só lembrando. E aí? R2 é simétrica ou não é? De novo, para poder conferir se R2 é simétrica, eu tenho que olhar para a regra que define uma relação simétrica. E tenho que ver se R2 satisfaz essa regra. Tá, esses pares ordenados aqui onde as duas entradas são iguais são muito simples. É claro que esse x está relacionado com x, e eu trocar a ordem, x está relacionado com x. Esses casos são degenerados, né? Aqui está um caso mais interessante para a gente conferir. XW pertence a R2. Tá? Pertence a R2, eu peguei aqui, né? Na lista de elementos do conjunto R2, da relação R2. O par XW pertence a R2. E aí eu lhe pergunto, se eu trocar a ordem, é verdade que o WX pertence a R2? Sim. Aqui o WX. XW pertence a R2, eu troquei a ordem. Ok. O WX também pertence a R2. Agora valeu. E aí eu posso fazer a mesma pergunta para o WX. Vocês já devem olhar aqui para cima e perceber que é óbvio que é verdade, né? Se o WX pertence a R2, é verdade que se eu trocar a ordem vai continuar pertencendo a R2? Ou seja, se o WX pertence a R2, é verdade que o XW pertence a R2? E é verdade porque a gente já leu aqui em cima. WX pertence a R2, troquei a ordem, continuou pertencendo a R2. Dessa maneira, né, pessoal, nesses nossos exemplos super simples, conferir se a relação é simétrica ou não, é só você ficar olhando para as entradas dos pares e ficar conferindo a regra. Até agora tudo bem. Falta conferir esse último cara. Esse último elemento aqui, ó, é o ZW. ZW pertence a R2. Está aqui, ele, né, na lista dos elementos da R2. ZW pertence a R2. Se a R2 fosse simétrica, isso tinha que implicar que o WZ pertencia a R2. Isso é verdade? Cadê WZ? WZ não está aqui na lista. Então o par WZ não pertence a R2. Isso aqui não é verdade. Outra maneira que você pode escrever assim é ZW pertence a R2, mas WZ não pertence. Conclusão, R2 não é simétrica. Por quê? Para que R2 seja simétrica, R2 satisfaz essa propriedade para qualquer par de elementos da R2. Qualquer par de elementos que pertence a R2, que eu trocar a ordem, o novo par de elementos tem que pertencer a R2. E a minha R2 quebrou essa propriedade nesse último cara aqui. O ZW pertence a R2. Mas quando eu troco de ordem, o WZ não pertence. Lembrando, a gente está olhando para pares ordenados, a ordem importa. Esse par ordenado é diferente desse par. E o WZ não está aqui, só está o ZW. Então ela não é simétrica. A gente deu um exemplo aqui de uma relação que é simétrica e de uma relação que não é simétrica. Existe uma infinidade de exemplos mais complicados do que esse. A gente foca nos exemplos mais simples para poder fixar a definição direitinho. Vou agora fazer uma observação. Observação. Se R é simétrica, então o domínio de R é igual à imagem de R. Quando a gente tem uma relação simétrica, o domínio da relação vai ser igual à imagem da relação. E se você não sabe o que é domínio, o que é imagem, dá uma olhada aqui no card, a gente já tem vídeo sobre isso no canal. E isso é uma propriedade, né, da relação ser simétrica. E a gente não vai perder muito tempo analisando isso, a gente vai analisar mais domínio e imagem aqui no canal.
quando a gente estiver tratando de funções, mas fica aqui a observação. Antes de finalizar, eu vou fazer mais um exemplo um pouquinho mais complicado, um pouquinho diferente, de uma relação que é simétrica. Exemplo, seja o conjunto dos triângulos do plano. Imagina que esse quadro aqui é o plano euclidiano e que o meu conjunto A é o conjunto de todos os triângulos que tem nesse plano aqui. E aí eu vou definir uma relação sobre o conjunto A. Ah, professor, mas você sempre faz exemplos com o conjunto A finito. Como é que eu faço o produto cartesiano disso? Como A é finito, o produto cartesiano de A por A vai continuar sendo um conjunto finito. Mas a gente pode enxergar pares de elementos de A. Qualquer par onde eu considero dois triângulos é um elemento que pertence ao produto cartesiano de A por A. É aí que a gente vai começar a usar essa notação de preto aqui. Nos dois exemplos que a gente fez aqui embaixo, não fazia muito sentido a gente olhar assim, a gente olhava para os pares. Agora a gente vai olhar usando mais a notação aqui de preto. De certa maneira, eu vou estar justificando por que eu apresentei essa notação aqui. Você podia estar se perguntando se ela era inútil, agora eu vou mostrar que não. Então, o meu conjunto A é o conjunto dos triângulos do plano. E aí a relação que eu vou definir é aqui. Dados triângulo 1 e triângulo 2 pertencente a A, eu vou escrever o triângulo assim, tá? Delta 1, delta 2, mas eu vou ler como triângulo 1, triângulo 2. Então, dados o triângulo 1 e o triângulo 2 pertencentes ao conjunto A, ou seja, dados quaisquer dois triângulos do plano, a gente vai definir que o triângulo 1 está relacionado com o triângulo 2 se somente se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. A gente diz que o triângulo 1 está relacionado, e a gente vai chamar de tio isso aqui, você pode imaginar como você quiser. Eu estou usando o mesmo símbolo que a gente usava lá no ensino médio para semelhança de triângulos, exatamente para lembrar vocês e mostrar para vocês que vocês já usavam relações antes de saber que estavam trabalhando com relações. Então a gente diz que o triângulo 1 está relacionado com o triângulo 2, se somente se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Uma maneira de enxergar isso, o triângulo 1 está relacionado com o triângulo 2 quando eles têm os mesmos ângulos. O ângulo desse ângulo agora é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. Se eu tiver uma correspondência desse tipo, então o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. E essa relação aqui é uma relação simétrica. Agora eu não estou mais exibindo A cartesiano A, porque são infinitos, eu não posso escrever todos. Mas eu posso definir uma relação de A sobre A mesmo assim, mesmo quando o conjunto A é um conjunto infinito. São infinitos triângulos. E se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2, então o triângulo 2 é semelhante ao triângulo 1. Né? Aqui a gente está usando, na verdade, escondido, a simetria da congruência de ângulos. Se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2, é porque ângulo, ângulo, ângulo. Né? Você pode imaginar em outra posição, mas esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse. Esses ângulos têm a mesma medida. Ah, professor, tem outras maneiras de conferir se os triângulos são semelhantes. Eu sei que tem, eu estou usando essa para simplificar o raciocínio. Então, se o triângulo 1 está semelhante ao triângulo 2, então o triângulo 2 é semelhante ao triângulo 1, porque se esse ângulo é congruente a esse, então esse ângulo é congruente a esse. Se esse ângulo é congruente a esse, então esse ângulo é congruente a esse. E o mesmo no terceiro. Se esse ângulo tem a mesma medida desse, então esse vai ter a mesma medida do primeiro ângulo aqui. Parece que eu estou explicando em cima de uma coisa muito simples, mas é realmente muito simples. Isso aqui já é bem entendido para vocês. Logo, essa relação é simétrica. Semelhança de triângulos é uma relação simétrica. E existe uma infinidade de exemplos de relações simétricas. Aqui eu estou falando de poucas. O objetivo aqui é apresentar o conceito, fazer exemplos bem simples para que vocês entendam o conceito e para que a gente possa prosseguir falando mais sobre relações. Hoje a gente falou sobre relação simétrica. Se você quiser apoiar o canal, dá uma lida na descrição. Se você tiver uma dúvida, fala comigo no Instagram ou deixa um comentário aí embaixo. E até a próxima.